Nosso estudo é na confissão de fé, como os irmãos já sabem, e nós estamos no capítulo 7 da confissão de fé, falando sobre o pacto de Deus com o homem. Então, na seção que vai capítulo 6, 7 e 8, nós temos a má notícia no capítulo 6, o homem caiu em pecado, e os capítulos 7 e 8 vão nos ensinar como Deus salva este homem caído em pecado. Nós começamos a ver isso na semana passada, vimos a graça do pacto, ou seja, Deus estabelecer um pacto ou um relacionamento com o homem é obra de pura graça, Deus não precisaria, nem necessita disso, mas Ele escolhe fazer isso, criar o homem, e não apenas criar o homem como criou o cachorro, o gato, a vaca, o porco, mas Ele cria o homem com a sua imagem e semelhança, com o propósito de ter um relacionamento pessoal com o homem. E isso é graça do Senhor, é a benevolência de Deus, qualquer que seja o relacionamento dele com o homem. E esse primeiro relacionamento que Deus teve com o homem, Adão e Eva, e Adão sendo o cabeça do pacto, é conhecido na teologia como o pacto das obras. Ou seja, nós aprendemos que o Senhor estabeleceu um pacto com Adão, que tinha como condição a obediência perfeita, ou seja, Adão, para receber o prêmio desse pacto, não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore que estava no meio do jardim. Se ele obedecesse perfeitamente, absolutamente, ele recebia a vida eterna. Se ele não obedecesse e quebrasse o pacto, ele receberia a morte. Certamente ele morreria. E foi exatamente isso que aconteceu, não é? Infelizmente, ainda que criados perfeitos, os nossos primeiros pais preferiram desobedecer a Deus e, consequentemente, receberam a morte como punição. E uma vez, e isso é o mais triste para nós, não é? E uma vez que Adão era o cabeça, o representante da raça humana nesse pacto, por isso conhecido como o cabeça pactual do pacto das obras, todos aqueles que estavam ligados a Adão por descendência ordinária, nascem então condenados à morte. Porque em Adão todos pecam, em Adão todos morrem. E o pacto das obras, ele não perdeu a sua validade quando ele foi quebrado. Ele permanece válido. Todos os homens nascem nesse pacto, no pacto das obras. E eles só poderiam ter vida eterna se nascessem sem pecado e vivessem sem pecado. Então essa é uma condição impossível. É impossível ser salvo pelas obras. É por isso que Paulo insiste muito categoricamente nesse ponto. Por obras da lei, por obras de justiça, ninguém pode ser salvo. Porque contra nós contam os nossos pecados atuais e a nossa própria inclinação para pecar, pecado original, que já é pecado. Então, como herdeiros de Adão, nós tanto recebemos a culpa quanto a corrupção do pecado. Então, nossa condição, ou a condição do homem sem Cristo, é uma condição de desgraça, estado de pecado e miséria. Mas, graças a Deus, Ele nos resgatou disso aí, quando estabeleceu em Cristo o pacto da graça. Então, hoje nós vamos começar a ver o pacto da graça. Vimos o pacto das obras e agora, hoje, veremos o pacto da graça e os seus desdobramentos. É o capítulo 7 da confissão, no parágrafo 3, onde se lê o seguinte: o homem, tendo se tornado, pela sua queda, incapaz de vida por esse pacto, o pacto das obras, o Senhor dignou-se fazer um segundo pacto, geralmente chamado o pacto da graça. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele para que sejam salvos, e prometendo
dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito, para dispô-los e habilitá-los a crer. Então, aqui nós temos o pacto das obras. Nós vimos que, nós veremos mais na frente, que embora nós tenhamos dois nomes, pacto das obras e pacto da graça, na verdade existe um só pacto, né, cujo conteúdo é Cristo. Nós veremos isso mais para frente. Mas, didaticamente, nós, apenas para o melhor do aprendizado, nós dividimos a administração desse pacto de duas maneiras. Aquela que começa com Adão, o pacto das obras, e aquela que é feita em Cristo, o pacto da graça. Mas vamos ver lá as afirmações mais importantes desse parágrafo em maior detalhe. Primeiro, a confissão de fé diz o seguinte: nesse pacto, ele, Deus, livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo. Então, as partes desse pacto são Deus e a humanidade através de Jesus Cristo. E o que se oferece, qual é a promessa desse pacto? É a salvação por meio de Jesus Cristo. Se você recordar, nós começamos aqui, na semana passada, lembrando do nosso catecismo, que pergunta assim: deixou Deus toda a raça humana no estado de pecado e miséria? Ou seja, depois que o homem pecou, o Senhor abandonou a raça humana nesse estado de pecado? E a resposta é não. Mas Deus, por meio de Jesus Cristo, ele escolheu alguns da raça humana para elevá-los a um estado de salvação. E ele faz isso por meio de um pacto, o pacto da graça, através de um Redentor, que é Jesus Cristo. Então, nesse pacto, ele oferece salvação por Jesus Cristo. Já sabemos que pacto é o instrumento que Deus usa para relacionar-se com o homem. O primeiro pacto é uma profunda expressão da disposição de Deus de ter comunhão com meras criaturas. O primeiro pacto é o das obras. Já nos mostra a disposição de Deus, né, de ter comunhão com a criatura. Já o segundo pacto é uma inacreditável expressão da disposição de Deus em perdoar e ter comunhão com aqueles que são indignos. Então, se Deus já se mostrou benevolente em relacionar-se com a criatura, sendo Ele o Criador, agora Ele mostra-se ainda mais magnânimo, não é, e gracioso ao insistir nesse relacionamento, tendo que perdoar aqueles que pecaram contra Ele, ou seja, com aqueles que são indignos. Essa expressão final aqui do Dix Hune é muito interessante. Já o segundo pacto é uma inacreditável expressão da disposição de Deus em perdoar e ter comunhão com aqueles que são indignos. Isso é o pacto da graça, essa disposição de Deus. O mais interessante é que nesse novo pacto, Deus livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação. Justamente o que eles perderam com a quebra do primeiro pacto. Esta é a razão de o chamarmos de o pacto da graça. Por causa da sua rebelião e estupidez, o homem perdeu a vida e se tornou incapaz de obtê-la por esforço ou merecimento. Então Deus, por sua livre graça, a oferece ao homem caído. A salvação não se compra, a salvação não se conquista pelo braço humano, a salvação não se adquire por esforço. Salvação é graça. A Bíblia define salvação dessa forma: salvo por graça, ou salvação é graça. Ela é oferecida por Deus ao pecador. Ele oferece ao homem caído. E é interessante que essa oferta de salvação é feita a todos os homens. E uma coisa que a confissão de fé fala é que, quando fala sobre o Evangelho, ela fala que Deus oferece sinceramente, Ele oferece seriamente a salvação.
Deus não oferece salvação apenas como aquela criança maldosa que oferece um pirulito, né, para a outra, e quando a outra vai dar uma lambidinha, ela puxa de volta. Não, quando o Senhor oferece salvação, Ele oferece com sinceridade, seriamente. Isso é o conteúdo do pacto da obra, da graça, melhor dizendo. Ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação. A expressão que encerra essa sentença é um detalhe que não podemos deixar passar. Por Jesus Cristo. Ela é importante porque nos diz com quem Deus fez o pacto da graça. Deus não faria tal aliança com pecadores, sobretudo porque pecadores, por natureza, são quebradores de alianças. Portanto, o pacto da graça é feito entre o Pai e o Filho em favor dos eleitos, ou seja, Deus livremente oferece vida e salvação aos pecadores através de Jesus Cristo. Assim como Adão era o cabeça pactual do pacto das obras, Jesus Cristo é o cabeça do pacto da graça. Vamos abrir a palavra de Deus. Romanos 8:3. Só configurar isso aqui que está parando toda hora. Romanos 8:3. Pode ler, por favor. Porquanto que foi impossível a lei, o que estava enferma pela carne, Cristo fez Deus enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne por pecado. Muito bem. Paulo aqui mostra-nos aquela situação em que a lei não pode trazer salvação, não pode perdoar pecados, ninguém pode ser salvo pela lei. Pelo contrário, né? A lei ela avulta, torna o pecado mais evidente e só piora a situação. Não é? Embora a lei seja boa, essa é uma coisa importante. Nós estamos estudando justamente a lei no domingo de manhã, e todas as vezes que nós vamos falar do Evangelho, nós mostramos o quanto a lei é ineficiente para a salvação. Mas Paulo deixa claro que a lei é boa, justamente porque serve como aio, porque mostra o pecado. Contudo, a lei não nos dá recursos para vencer o pecado. Ninguém consegue vencer o pecado por meio da lei. A lei não tem esses recursos. Só quem tem esses recursos é a graça. A graça nos dá a capacidade, por meio do Espírito Santo, de vencermos o pecado. É por isso que a obra da lei jamais salvará o pecador. Então, nós temos dois cabeças pactuais, Adão e Cristo. Aqueles que estão em Adão estão mortos, e os que estão em Cristo têm vida. Por quê? Adão desobedeceu absolutamente, e Cristo obedeceu perfeitamente. Onde Adão falhou, Cristo acertou, venceu. Adão foi tentado no paraíso e caiu. Cristo foi tentado no deserto e permaneceu fiel. E é por causa disso que ele é o cabeça pactual, ele foi escolhido cabeça pactual do pacto da graça. Você imagina o seguinte, que depois da queda de Adão, agora ele na sua condição de caído, Deus resolvesse dar uma segunda chance para Adão. E ele fala o seguinte: olha, Adão, você errou da primeira vez, e agora eu vou te dar uma segunda chance. Vou fazer de novo o pacto com você. Vou botar você lá no jardim e vou dizer novamente: não coma dessa árvore, porque se você comer, você vai morrer. Olha, é a sua segunda chance, Adão. Pense muito bem nisso. Veja, Adão não conseguiu cumprir no seu estado de inocência. Como é que ele iria conseguir cumprir agora em seu estado de rebelião? Se Deus renovasse o pacto com o próprio Adão, ou com qualquer outro descendente de Adão, que não fosse Cristo, esse pacto seria quebrado. E Deus mostra isso no decorrer da história da redenção. Quando a gente olha a história do Antigo Testamento, em especial, nós vamos ver que Deus faz vários pactos.
Ele faz pacto com Noé, ele faz pacto com Moisés, com Abraão, ele faz pacto com Moisés. Todos esses pactos, em algum momento, são quebrados. O que nós vamos vendo na Bíblia, na história do povo de Deus, o povo da aliança, é o quebrantamento do pacto, o tempo todo. O que Deus está mostrando nisso? Apenas a infidelidade de Israel? Não, Ele está mostrando que por obras é impossível salvar. Por obras é impossível o homem, por si só, conquistar a salvação. Ele não tem condição para isso. E é importante nós, desde já, olharmos para esse ponto, essa falta de capacidade que o homem tem de cumprir uma aliança simples, não é? Veja, vamos pensar no casamento. O casamento é um pacto. O Senhor Jesus Cristo diz que quando pensamos de maneira impura a respeito de uma mulher que não é a nossa, nós já adulteramos. Então você imagina que mesmo o pacto do casamento, tão simples, é difícil de você manter intacto. Deus, então, Ele estabeleceu Cristo, o único que poderia cumprir perfeitamente as obras para nos salvar por graça. Né? Vamos ver Isaías 42, 6. Diz assim, Isaías 42, 6. Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. O profeta aqui falando sobre Cristo, né? Nós sabemos que esses capítulos aqui falam sobre o servo sofredor. E aí nós temos Cristo anunciado como mediador da aliança com o povo e também com os gentios. Gênesis 3,15 é a primeira promessa, né? Que é aquilo que os teólogos chamam de proto-evangelho, quando o Senhor promete um que esmagaria a cabeça da serpente. E desde então, os próximos capítulos vão contar como Deus nos trouxe Cristo Jesus ao mundo para esmagar a cabeça da serpente. Agora, outra afirmação aí na confissão de fé é esta daí, exigindo deles a fé nele, em Cristo, para que sejam salvos. Então, nós vimos aqui o seguinte, na primeira afirmação, nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo. Então, a salvação é a promessa do pacto. O pacto tem uma condição, que é justamente a segunda afirmação, exigindo deles a fé nele aqui é Cristo, para que sejam salvos. Então, a condição para a salvação é crer em Jesus Cristo. Então, no pacto da graça, não são as obras dos pecadores que contam, mas a fé. Isto é o que Deus exige dos homens para que tenham vida e salvação, que creiam em Jesus Cristo e em sua obra consumada. Então, o que é necessário, para ter a salvação? Qual a condição estabelecida por Deus para que sejamos salvos? A fé em Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Observe que a fé substitui agora as obras. Ou seja, se antes o Senhor falava, olha, me obedeça e você vive. Agora, porque a obediência agrada a Deus. Agora, creia e você vive. A fé é a condição estabelecida por Deus. Vamos ver aí Mateus 28, 18 a 20, a grande comissão. Mateus 18, a partir do versículo, Mateus 28, a partir do versículo 18.
pouco para trás aqui. Está escrito assim, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus Cristo, então, mostra aqui que o que é necessário é ensinar para que as pessoas guardem tudo que eles tinham ordenado. Na verdade, o que ele está ensinando aqui é justamente a fé. Crer em Cristo é confiar nele e se sujeitar a ele. É por meio da fé, portanto, que vem a salvação. João 3,16 é outro texto que nós conhecemos bem e que deixa o assunto ainda mais claro. João 3,16, nós sabemos, Jesus conversando com o fariseu, ele diz exatamente isso, que, esqueci João 3,16, brincadeira. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse texto é sempre polemizado, né, por causa desse todo aquele que nele crê, mas é exatamente isso, essa é a condição de salvação, é a fé em Cristo Jesus. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. E Romanos segue no mesmo caminho, falando a mesma coisa. Então, nós sabemos pela Bíblia, e essa é a mensagem do Evangelho, que Jesus inaugura a sua pregação falando exatamente isso. Se arrependam e creiam, porque está próximo o reino do céu. Então, qual é a condição do pacto da graça? Fé. É o que é necessário para que se receba a salvação. Nisso, há, contudo, uma pegadinha, algo que nós podemos tropeçar muito facilmente. Não é difícil, lançando a pergunta assim, sem muito aviso, perguntar assim: a salvação é pela... Aí, tá vendo? É onde nós erramos. Nós acreditamos que a salvação é pela fé, a salvação é pela graça, não é? Por meio da fé. A causa instrumental é a fé, mas a causa da salvação é simplesmente a graça de Deus. Deus salva quem Ele quer salvar. E aí, então, vem a terceira afirmação, que é bem importante nesse sentido, para nós compreendermos como a fé entra nessa história. Diz assim: prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito. Olha, isso aqui é muito importante, porque nessa promessa do Pacto da Graça, Deus promete que dará o Espírito Santo a quem está ordenado para a vida, aos eleitos, aos escolhidos, aos predestinados. Não dará a todos, dará àqueles que foram escolhidos, como nós já vimos já nos capítulos passados. E por que isso é importante? Porque a questão aqui é quem pode crer. Será que todos podem crer em Cristo? Será que isso está aberto? É uma decisão humana apenas? A fé é inerente ao homem? Essa fé é salvadora? Será que é assim? Vamos ver. Mesmo a fé seria uma exigência grande demais para nós. Veja que afirmação interessante. Mesmo a fé seria uma exigência grande demais para nós. Então, digamos que Deus fale para mim assim: Alauli, creia e você vai ser salvo. Parece fácil, mas não é. Eu já sou um crente, sustentado pela graça do Senhor, e a minha fé é vacilante. Bom, se pegar homens melhores do que eu, como aqueles que andaram com Cristo diretamente, Jesus olha para ele e fala assim: vocês são homens de pequena fé. Jesus várias vezes repreende os discípulos que viram tantas coisas e diz: olha, a fé de vocês é do tamanho nem de um tamanho de grão de mostarda é a fé de vocês, não é? Tomé,
e juntamente com os outros 10, eles duvidaram. Jesus passou 3 anos dizendo: eu vou morrer e vou ressuscitar, eu vou morrer e vou ressuscitar. Ele aparece ressurreto e eles não acreditam. Tomé, eu tenho que topar para ver se é de fato Jesus. Então veja que mesmo esta exigência, fé, já é muita coisa para nós. Nós não conseguiríamos ser salvos se a condição fosse uma fé própria, inerente em Deus. Nós não teríamos essa condição. Então vamos ver aí o que acontece. Por isso, a confissão nos lembra que o pacto da graça tem uma promessa adicional. Não é só a vida eterna, mas há uma outra promessa. Deus promete dar aos eleitos o seu Espírito Santo, a fim de que todos os que estão ordenados para a vida sejam dispostos e habilitados a crer. Então, essa fé que confia em Deus, não é a fé que acredita que Deus existe apenas, mas é a fé que confia em Deus. Essa fé lá que Paulo fala em Romanos 10, 13, quando diz assim: aquele que clamar, todo aquele que clamar será salvo. Esse clamor de alma que, reconhecendo o seu pecado e a sua perdição, busca salvação somente em Cristo Jesus. Esse tipo de fé que vem do coração do que é humilde de espírito, aquele que sabe que não há recursos para ele, que ele está completamente perdido, não há pessoalmente nada que ele possa fazer, e a única coisa que ele faz é ir a Deus, e esse caminhar para Deus é um passo de fé, estender as mãos, e essas mãos aqui são as mãos da fé, para segurar a graça que lhe é oferecida. Esta fé, ela não é natural do homem, ela é uma fé sobrenatural. Ela é uma fé que é imputada no homem, é produzida no homem pelo Espírito Santo do Senhor. É por isso que antes de crer, antes de se arrepender, antes da conversão, o que vem é uma nova vida, é uma regeneração do coração, ou seja, é a ação do Espírito Santo, antes de tudo isso, moldando o coração e dando a ele a capacidade, a habilidade de crer, para que ao ouvir o Evangelho, ele possa receber a graça por meio da fé. É por isso que a salvação é por graça, mediante a fé. E esse pacote todo, não vem de vós, é dom de Deus. Isso é bem interessante, porque podemos nos enganar achando que a nossa fé nos salva. Se fosse assim, seria por obras. Se é a minha fé que me salva, isso é obra. Crer seria uma obra que obrigaria Deus a me salvar. Não, a salvação é por graça. Vamos ler alguns textos aí. Atos 13, 48. Olha que texto interessantíssimo. Um teólogo famoso, não lembro agora o nome dele, ele falou que esse texto foi aquele que o convenceu que a salvação era um ato soberano do Senhor e totalmente graciosa. Diz assim: os gentios, houve a pregação do Evangelho, e fala assim: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Agora preste atenção nessa segunda metade aí do versículo. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem foi que creu? Todos que ouviram? Ou quem quis crer? Não, creu quem foi destinado para a vida eterna. O livro de Atos dos Apóstolos, alguns comentaristas dizem que poderia ser muito bem assim, ao invés de Atos dos Apóstolos, poderia ser assim, o nome do livro, Atos do Espírito Santo.
E outros até dizem assim, atos do Espírito Santo apesar dos apóstolos. Porque o livro está mostrando um outro momento da igreja, o momento em que o Espírito Santo, o momento em que a igreja entra no ministério do Espírito Santo, é dirigida pelo Espírito Santo. Cristo é assunto aos céus, dá o seu Espírito, e agora o Espírito Santo move a igreja. E qual é a obra do Espírito Santo? Levar os homens para a pregação? Sim, é obra do Espírito Santo. Nós lemos lá em Atos 1:8, recebereis poder do Espírito Santo para irem e pregar o Evangelho em Samaria e tudo mais. Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Mas esse mesmo Espírito Santo que envia é aquele também que abre os ouvidos, é aquele que move os corações para receber a mensagem. E aqui é muito bem registrado por Lucas isso. Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Esse é um ponto importante. A promessa de que os eleitos, essa promessa é feita no pacto, os eleitos serão salvos mediante a pregação do Evangelho por causa da obra de Cristo, e que para que tudo isso dê certo, o Senhor enviará o seu Espírito Santo para habilitá-los a crer. Aí nós temos um comparativo entre os dois pactos, o pacto da graça e o pacto das obras. Então, o que nós encontramos aí no pacto da graça é que o pacto das obras e o pacto da graça. No pacto das obras, o cabeça pactual é Adão, no da graça é Cristo. A promessa em ambos é a vida eterna. A condição no pacto das obras é obediência perfeita. No pacto da graça, fé. A punição em ambos é morte. O que muda é o cabeça, Cristo no pacto da graça, e a condição, não mais obediência, mas fé. Logicamente, essa fé gera obediência por fé. Então, nós temos aqui esses dois pactos revelados para nós, e falta apenas vermos aqui o testamento. Diz assim: este pacto da graça é frequentemente apresentado nas Escrituras pelo nome de testamento, em referência à morte de Cristo, o testador, e à herança eterna, com tudo o que lhe pertence, legada neste pacto. Outra expressão que o Novo Testamento usa para se referir ao pacto é testamento. Por isso que nós temos o Novo e o Velho Testamento. Isso tem a ver com a morte de Cristo e a herança eterna, legada nesse pacto. Tanto o pacto quanto o testamento são figuras que implicam morte. Como sabemos, só se pode usufruir da herança depois da morte de quem fez o testamento. Foi desta forma que Jesus Cristo se tornou o nosso mediador no pacto da graça, obedecendo perfeitamente à lei e morrendo por nossa desobediência. Aqueles que creem nisso recebem vida e salvação. Então, a crer no que Cristo realizou, na sua morte vicária, substitutiva, não é? E crer nessas coisas, confiar nesta obra consumada de Cristo, é o que nos dá a salvação. E essa fé vem do próprio Deus. Conclusão: o pacto da graça está revelado no Evangelho, o qual nos oferece Cristo. Crer no Evangelho é o único meio para que os tenham vida e salvação. Portanto, essa doutrina impõe aos crentes o dever de pregar. Foi o cabeça do pacto da graça que nos deixou esse comissionamento: vão e façam discípulos. Neste pacto, estamos absolutamente seguros. É um pacto fundamentado no Deus Trino. O Pai promete vida e salvação. O Filho, com sua obediência perfeita e morte sacrificial, substituiu os eleitos e conquistou para eles a vida eterna. E o Espírito confiar nele. Confiamos nele, estamos seguros. O pacto é perfeito, perfeitamente cumprido, e não há o que se desfazer nesse pacto.
Estou plenamente certo, diz o apóstolo Paulo, de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É por isso que Paulo tem tanta segurança em dizer que se a obra foi começada, ela será terminada, porque Deus realizou um pacto perfeito que não falha. Pois bem, vimos o pacto da graça e na próxima semana continuaremos aqui no capítulo 7 para ver o resto das implicações desse pacto tão maravilhoso que Deus fez em Cristo com a sua igreja.